Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom e o quão maravilhoso é Deus. Termos força para declarar isso é mais um motivo que temos para agradecer. Agradecer por tudo que Deus fez, que Ele faz, que Ele está fazendo e que Ele ainda irá fazer. Porque grandes coisas tem o Senhor para mim e para você. Mas nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer, eu preciso acreditar. Acreditar que aquilo que para mim é impossível, para Deus não é. Quando eu estou ligada com Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu posso confessar. Tudo é possível ao que crê. Então, para mim, tudo é possível. Porque para Deus não há impossível. E se eu estou com Deus, para mim também não haverá impossível. Tudo isso se baseia na fé, em acreditar em um Deus que é invisível, mas que Ele é real. E é nesse direcionamento que o Senhor vai trazer o recado dele para mim e para você nesta manhã. E o recado de Deus para mim e para você nesta manhã está aqui, no livro de Atos, no capítulo 19. O versículo é o 18 e o 19. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: E muitos do que tinham crido viam, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam antes magias trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montanhava a 50.000 peças de prata. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro para mim e para você que o Deus desse século está cegando a muitos. O Deus desse século, Deus deu a ele este poder. Ele disse: o mundo jaz do maligno. E o maligno, ele é dono do dinheiro. Ou seja, Deus deu o domínio do dinheiro aqui na terra para o maligno. Não que o dinheiro seja dele. O sistema, ele é corrupto. E é esse sistema corrupto que pertence ao inimigo. E aquele que se alia, aquele que faz uma aliança com o inimigo, ele está propício a ter muito dinheiro por um dado momento. Aqueles que não sabem deixam-se ser enganados e são conduzidos a viver momentaneamente, como o jovem que pediu ao seu pai a sua herança e foi desfrutar dela. Por um pouco tempo, ele descobriu que não valia a pena ter tanta riqueza, não conhecendo a Jesus. E quantos são aqueles que trocam a sua paz interior por um salário muito alto? Eu preciso entender que eu não posso viver com o que eu vejo. Eu preciso viver pela fé. É isso que agrada a Deus. É isso que me torna justo diante de Deus. Justiça para Deus não é o certo e o errado. Justiça para Deus é viver
pela fé. Porque ele disse: o justo viverá pela fé. Se eu sou justo, eu vou obedecer os mandamentos. Obedecendo aos mandamentos, eu não vou cometer crimes. Porque Deus, ele não vai me conduzir a cometer um crime. Ele me conduz à obediência. Quando eu obedeço a Deus e vivo pela fé, eu sou chamada justa por Deus. Então, quando eu não creio, se eu estiver fazendo tudo certo aqui na terra, eu não sou justa para Deus. Porque o justo viverá da fé. Então, o Senhor, nesta manhã, Ele está dizendo para mim e para você: olha, tem muitas pessoas que elas olham o seu comportamento, as tuas atitudes, os teus gestos, as tuas falas, e são através dela que eles vão crer. Entenda que aqui está dizendo que ali houve um grande arrependimento. Muitas pessoas se arrependeram de estarem no caminho errado, de estarem vivendo de maneira errada, de estarem vivendo simplesmente por viver. E essas pessoas, ao ver o comportamento de Paulo, elas se arrependem. E ao se arrependerem, até pessoas que faziam magias trouxeram seus livros, trouxeram aquilo que eles colocaram como um dogma, como um Deus para eles. Colocaram ali para ser queimado diante de todos. E eles foram contar quanto daria aquela quantidade de peças que trouxeram. Perceberam que dava muito dinheiro. Com toda certeza, naquele momento, eles entenderam que o dinheiro não é nada, a não ser uma aliança com as trevas. Aliança essa que rouba a sua paz. Aliança essa que rouba aquilo que você tem de melhor. O seu tempo. Seu tempo para com Deus, para com os seus. O seu tempo é a maior riqueza que você tem. E se você não souber usar ele, assim como o dinheiro, se acaba rápido. E quando tudo se acabar, qual o legado você vai deixar? Muitos se preocupam em deixar riquezas, bens. A maior riqueza que você pode deixar aos seus é uma boa conduta. E principalmente, uma conduta de fé. Uma conduta de justiça perante Deus. Porque é a Ele que todos nós devemos agradar. E se não for para agradar a Deus, que sentido terá a vida? Se não for para agradar aquele que me criou, aquele que me amou, que me limpou, que me salvou, que me purificou. Para mim, Eliane, a vida não tem sentido se não viver para dedicar-me e agradecê-lo. E eu creio que com base nesse comportamento, assim como Paulo, eu também trarei muitos a crer em Deus e deixar suas magias, seus pensamentos errados, se arrependerem e aceitarem que somos falhos, errantes e pecadores. Mas temos um Deus que é todo-poderoso, misericordioso, amoroso, que nos perdoa, nos ama e todos os dias nos chama para viver nos braços dele. E estar nos braços dele
é a melhor coisa que nós podemos fazer. Por isso, é que o Senhor está transmitindo esse recado para você. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor é, que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus, na nossa caminhada contigo. Agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração e te pedimos, perdoa-nos, ajuda-nos a servir ao Senhor cada vez mais, a cada dia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. E evangelizar é como dizer ao mundo, eu creio. E isto é o melhor. Então, vamos crer junto. Compartilhe, clique lá no joinha e assim eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.